Forte abraço a você, telespectador da TV Câmara. Estamos começando mais um ponto de encontro. Hoje com a vereadora Glaucia Berenice e também com a Lucilena Bestete Alves, conselheira tutelar. Assunto Copa do Mundo, seleção francesa em Ribeirão Preto, muito turista e o sexo infantil. O turismo do sexo. Infelizmente isso acontece no Brasil, como em todo lugar do mundo. Mas nós estamos tentando mover uma frente contra isso aqui em nossa cidade. Obrigado pela presença. Qual é a ação, vereadora, de toda a liderança política, religiosa e as autoridades de Ribeirão Preto para combater esse turismo sexual em nossa cidade? Bom dia, Luciano. Bom dia, Lucilene. Obrigada pela parceria nesse trabalho. Nós já estamos há mais de um mês trabalhando esse tema no sentido de, principalmente, falar sobre esse fenômeno, que é um fenômeno nacional, da exploração sexual de crianças e adolescentes. O Brasil é visto como um país caliente, sensual e, infelizmente, aquilo que a gente percebe em termos de propaganda no exterior é que é um país onde as pessoas vêm buscar também o turismo sexual, vem fazer o turismo sexual. E nós sabemos que a indústria da pornografia, ela é uma das indústrias mais poderosas ultimamente e consegue estar rendendo em torno, segundo a ONU, 20 milhões de dólares. E nós precisamos de combater, 20 bilhões de dólares, é uma das maiores indústrias. E as crianças são os alvos, fáceis, presas, fáceis. Então nós estamos discutindo isso junto às autoridades, no sentido de dar visibilidade a esse problema, de discutir essa questão, principalmente as possíveis vítimas que precisam ser esclarecidas sobre os seus direitos, os pais, cuidadores e as autoridades, no sentido de que nós venhamos a ter na cidade de Ribeirão Preto, que vai ser subsede, né, da seleção francesa, realmente um olhar sobre esse assunto, cuidadoso, e que todos estejamos preparados para denunciar. Nós queremos que realmente a população não tolere mais essa cultura, né, da exploração sexual e que esteja pronta para denunciar e fazer frente a esse problema. Eu recebo também a Lucilena Bestete Alves, conselheira tutelar, que tem um trabalho importante junto aos jovens, às crianças. Como você lida com as famílias que têm filhos envolvidas na prostituição? Como o Conselho trabalha isso? Na verdade, o Conselho ele é provocado a partir da denúncia. Só a partir do momento em que essa denúncia chega, que a família, algum familiar, um parente, um vizinho, a escola, ou qualquer outro da sociedade que possa ter a coragem de fazer a denúncia, transmita isso para o Conselho. Bom dia. Nós vamos, então, trabalhar com essa família no sentido de encaminhá-la a serviços, onde possa haver fortalecimento de vínculo, onde possa haver um diálogo, situações onde possa mudar a mentalidade dessa família, porque na grande maioria das vezes a mentalidade até da própria família é que isso é um grande negócio. Colocar os filhos e filhas no comércio sexual é uma fonte de renda, por conta de toda a dificuldade financeira da família. Então há todo um trabalho de se tentar resgatar esse vínculo, a questão da moralidade, da educação, como é que está essa criança, se essa criança a criança adolescente está na escola, está sendo acompanhado. Então, o Conselho Tutelar, na verdade, ele faz um encaminhamento, tenta encaminhar para todos os serviços da rede que possam abraçar essa situação, para que a gente possa obter algum sucesso. A verdade é uma só. Nós tivemos aqui uma audiência pública no mês de abril. Foi provocada pela vereadora Glaucia Berenice. Tivemos aqui promotor da infância e da juventude, promotor sobre o tráfico de seres humanos. Tivemos várias autoridades presentes. O que eu vi naquela audiência pública que nós participamos foi muito discurso e pouca prática. Muito discurso e pouca prática. Por quê?
Porque cada um pensa de uma forma, porque não, porque a lei, porque a lei, porque a lei, porque a lei não permite, a lei permite, a lei não permite, a lei permite, que prostituição não é crime, realmente não é crime, mas casa de prostituição é crime, porque existem pessoas exploradas lá dentro, né? Sim. E nisso ninguém tem coragem de mexer, porque essa gente é poderosa e manda na cidade, né? Ribeirão Preto não é conhecido só pelo chopp, o melhor chopp do Brasil. É conhecido pela casa de sexo do Brasil. Né? Tá no roteiro turístico. E ninguém peita isso. Alguém tem interesse. Quem eu não sei. Essa é a grande verdade. Estamos recebendo a dona Regina Brito, do CA Vidas HC. A senhora participou daquela audiência pública. A senhora viu o debate, sabe do debate. Qual é o seu pensamento para isso? Obrigado pela presença. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, participando desse debate. Eu acho que é extremamente importante a gente dar visibilidade ao fenômeno da prostituição infantil, né? Eu acho que criança não trabalha. E se a criança não trabalha, também nem na área da prostituição infantil. Esses casos têm que ser denunciados. Entendeu? Se é a família que favorece, se a pessoa, se essa criança, adolescente, perdeu os vínculos familiares, estão na rua, em situação de exploração sexual, tem que ser denunciado. E isso se dá através de campanhas, Gláucia. Eu acho que se a gente não colocar na imprensa, assim, mas de um modo sistemático, o combate à exploração e abuso sexual de criança e adolescente, nós não vamos reverter a situação. E principalmente porque a pessoa não precisa se identificar, denuncia, ela não precisa se expor, né? Mas ela vai salvar as vidas de muitas crianças que chegam em nosso serviço totalmente destruídas. Totalmente destruídas. Nós pegamos, a nível terciário, aqueles casos muito emblemáticos, né? E com problemas que vai acarretar para o resto da vida dessa criança, se não tratado. E é um outro problema sério que a gente tem, em alguns casos, da adesão dessa família ao acompanhamento psicossocial. E é esse que vai ajudar essa criança na fase adulta, a trabalhar com todos esses sentimentos, né? Vereadora, eu gostaria de sugerir à senhora, que a senhora atua muito firmemente nessa área. Quem não se lembra daquele cartaz que tinha todos os estabelecimentos comerciais do Brasil, SUNAB 198? Por que todos não existe uma lei que obrigue todos os estabelecimentos comerciais, disque denúncia contra a exploração infantil? Porque o período noturno nessa cidade, a exploração é um negócio grandioso e voltou numa intensidade muito grande. Luciano, infelizmente, né, eu fiz essa lei aqui na Câmara Municipal, foi aprovado por unanimidade. Então, em todos os estabelecimentos comerciais, todos os panfletos, folders, toda a mídia, né, de eventos na cidade de Ribeirão Preto, ele deveria constar a seguinte frase: exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Diz que 161. Essa é uma frase simples, mas toda a prestação de serviço na área de hotelaria, bares, restaurantes, eles iriam conter essa informação para o cidadão ribeirão-pretano. Infelizmente, foi vetado pela prefeita. Né? Nós recebemos, a prefeita me ligou semana passada falando que ela vetou a lei por uma questão, não peguei ainda o texto para ver a justificativa do veto e vou tentar convencer os vereadores no sentido de derrubar o veto e fazer valer essa lei aqui na cidade de Ribeirão Preto. E além da prostituição, trabalho infantil. Trabalho infantil. Voltaram a vender rosas, balas, cidade inteira. Nós tivemos o grande problema, né, que aí nós já vamos entrar numa outra área, mas o abuso, né, da criança pode se dar em vários aspectos, desde a questão do trabalho, né, até a questão sexual.
E quando a criança ela vai se desvinculando da família, vem para o centro da cidade, vender rosa, vender bala, ela fica vulnerável. A prostituição, a exploração sexual é um passo, é mais um passo de violação dessa criança, que já está privada dos seus direitos. Então nós estamos dando visibilidade, nós queremos tirar a venda, falar, olha, de fato isso acontece sim, não é só lá no Nordeste, aqui também acontece. As crianças elas são seduzidas muitas vezes, e aí são meninos e meninas, por conta de um boné, por conta de um brinquedo, de uma camiseta, de um passeio legal, né? E agora, nesse período de Copa, quantos meninos e meninas não serão seduzidos por uma proposta de emprego na Europa, de um passeio diferente, de se tornar modelo, né? Fora do país. Então nós estamos nessa campanha que ela está linkada, né, com a Unicef. Então já vem desde da Europa esses turistas estrangeiros, eles já estão recebendo essa mensagem. É uma campanha amplamente divulgada na Europa. E no voo internacional eles já recebem esses vídeos, pequenos vídeos. Aqui nós estamos tentando fazer parceria com bares, restaurantes, para que esses vídeos sejam veiculados também, são 30 segundos. E então nós vamos também colocar outdoor na cidade, para que o turista estrangeiro saiba que se ele cometer crime sexual aqui, praticar sexo com a criança ou adolescente menor de 18 anos, ele vai ser penalizado aqui e no país de origem dele, porque existe um intercâmbio, né, entre os países. Nossa luta é de dar visibilidade, é fazer com que não só, né, o turista estrangeiro saiba, mas que também o cidadão ribeirão-pretano não tolera esse tipo, porque muitas vezes ele presencia. Muitas vezes o motorista de táxi, ele vai levar esse turista até um lugar onde ele sabe que existem adolescentes. A recepcionista do hotel, o garçom. Então toda a rede ela está sendo trabalhada, eles aceitaram essa parceria, estão sendo esclarecidos com relação a corresponsabilidade também, porque quem faz a intermediação entre, às vezes, esse agenciamento, ou indica, ou empresta o carro, ou empresta a casa, ou leva a pessoa até o local, ele também está sendo responsável por esse crime. Você quer falar alguma coisa, Cena? Eu queria fazer uma colocação, pegando um pouco daquilo que você havia falado anteriormente, de que às vezes fica muito na falação e pouca prática na situação, e a Silvia colocou a questão... Regina. Perdão. A Regina colocou a questão da importância da campanha. Eu penso que são duas coisas diferentes. Primeiro, a questão de que é preciso que se haja denúncia, é preciso que a população se conscientize que cabe a ela, porque é dever nosso, não só daqueles que trabalham na rede de proteção ao direito da criança e do adolescente, mas de todos nós, do Estado, da população, dos pais e familiares, fazer essa denúncia. Porque muitas vezes a gente pode correr naquele risco assim, ninguém faz nada mesmo, então também não vou denunciar. Eu acho que a gente não pode correr esse risco de deixar de colocar a importância dessa denúncia. É só a partir dessa denúncia que qualquer coisa pode vir à tona. Porque as pessoas tendem a encobrir. O vizinho fica incomodado, mas não é problema meu. Na escola, alguém pode ficar incomodado, enquanto a gente não tomar isso como um problema nosso e de fato usar o instrumento que a gente tem, que é a denúncia, enquanto cidadão, a coisa fica mais difícil ainda para a rede poder trabalhar. É lógico que a gente tem as dificuldades da rede, de todos os trabalhos, todo mundo tem o seu empenho e as suas dificuldades, mas eu separo um pouco nesse momento a importância de que a população denuncie, a importância de que a rede, que as pessoas que trabalham nisso estejam engajadas e façam que a coisa possa realmente acontecer. E principalmente que a família possa aderir, que é a maior dificuldade, penso eu, é essa questão de que a família faça essa adesão a esse projeto e a gente trabalhe junto para conseguir o sucesso. Eu estava em São Paulo esse final de semana e estava acompanhando uma reportagem de madrugada, foi de sexta para sábado. E foi na TV Gazeta isso. Foi pego em flagrante por parte de um policial, uma mãe com uma criança em Moema, na cidade de São Paulo, a criança vendendo bala de goma. E foi abordada junto com uma conselheira tutelar, essa mãe. Ela falou assim, eu vou sair com meu filho sim, ninguém vai me proibir.
Aí eu falei assim, não, vai contra a lei e tal. Ela falou assim, então fala o seguinte, a partir do momento que você tirar uma criança dentro da TV fazendo novela, eu tiro meu filho da rua para vender coisa. É outra ponta. E aí? Aí eu te pergunto, por que existe esse tipo de privilégio? Se a criança não pode trabalhar em nenhum aspecto, nem fazendo propaganda. Tá certo? Porque ela está lá e vai ter o retorno financeiro. E aqui a mãe foi clara. Você quer que eu tire meu filho da rua? Então eu não quero ver mais criança em novela, não quero ver mais criança fazendo campanha de televisão. E aí? Como é que fica a legislação nisso? Eu pergunto para vocês, que são PhD nisso. Isso é uma discussão, eu acho que já tem que ser feita sem hipocrisia, né? Porque já vários, eu lembro, você falando, eu me lembrei de um garoto de uma novela do SBT, que o menino entrou em depressão porque o personagem dele sofria bullying, né? E esse menino, ele emagreceu, ele teve uma série de questões de danos psicológicos do personagem. E teve uma discussão, começou aquela discussão, era um menino negro, então tinha uma série de situações realmente de preconceito, de humilhação que esse menino passava. E depois a questão voltou, né, o caso, abafa o caso, né, lógico, né, e a discussão não evoluiu, mas nós precisamos, sim, de fazer essa discussão. A Regina Brito, ela é diretora do CA Vidas, que é um serviço importante na cidade de Ribeirão Preto, um diferencial que Ribeirão tem de todas as cidades do estado, posso dizer até do Brasil, que é um serviço específico para atendimento de crianças vítimas de abuso sexual. E ela sabe muito bem os danos, né, que são permanentes. Muitos deles, não vamos dizer que é irreversível, porque nós acreditamos no poder da pessoa, né, da resiliência, da pessoa, dela se recuperar, dela com atendimento que seja adequado, mas quão difícil é, não é, Regina? Né? E poucos serviços, uma demanda tão alta. Exatamente. Acho assim, essa situação de criança no trabalho não deveria ter em nenhuma classe social. Porque quem está lá na televisão, na maioria das vezes, são crianças que têm um poder econômico melhor. As crianças que estão na esquina são aquelas da classe A, da classe C, da classe D, que não têm oportunidade. E nós já atendemos crianças que vendem balas, qualquer produto nas esquinas de bares, que foram abusadas sexualmente. E como foi difícil essa família levar essa criança, que pegou uma doença extremamente complicada, que é o HPV. Né? Isso são meninos, isso são meninas. A gente assiste, né, nas esquinas, essas crianças de várias gerações. A família toda passou por aquilo. Né? E nós não mudamos a nossa política de enfrentamento desse trabalho infantil nas esquinas, porque pobre não vai fazer diferença, certo? E aí a criança fica sendo submetida a todo tipo de violação. Aí vem o crescimento da violência, aí todo mundo não sabe o porquê. Porque a origem, da onde está a origem? Em 1969, quando o Pelé marcou o 1000º gol, a primeira mensagem dele foi: vamos cuidar das crianças. Olha o retrato que nós estamos vivendo. Nós retrocedemos no tempo em relação a isso. Então, quer dizer, não adianta nada. Eu estou vendo aqui a Lucilena com o Estatuto da Criança e do Adolescente na mão. Primeiro não cumpriu o governo. O primeiro não cumpriu o governo. Cadê a escola de período integral para todas as crianças? Eu ia estar colocando que a gente tende a olhar para o menor infrator com o olhar de a sociedade, né? Nós temos que puni-lo, temos que colocar ele em algum lugar, tirar ele da nossa frente para que a gente não veja tudo isso, mas a gente se esquece que essa criança teve os direitos violados desde o nascimento, da gestação, muitas vezes nem com o pré-natal foi feito. Então ela não justifica, mas explica. 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 Agora é o seguinte, eu queria que a nossa produção colocasse nos caracteres o Disque Denúncia 161. Você que está assistindo o Ponto de Encontro, você viu alguma irregularidade com criança, seja qual for o motivo, 161, faça a sua denúncia.
Agora, lembrar que é na suspeita, não precisa ser, se você suspeita de fazer essa denúncia. Você denuncia, sabe? Não precisa concretizar o fato para você denunciar. Suspeitou, é melhor investigar do que deixar acontecer. Principalmente quando você nota maus tratos em crianças no seu vizinho. Quantas crianças foram assassinadas e são espancadas em Ribeirão Preto? Quantas? Exatamente. Ou porque a mãe separou, ou porque o pai separou, é madrasto ou padrasto, ou até pai e mãe. Tá? Então nós temos que ficar antenados. É um problema nosso, sim. E nós temos que fazer essa denúncia, que é muito importante. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Lucilene, um tanto quanto delicada. Uma cidade de quase 700 mil habitantes, uma população que visita Ribeirão Preto, chegando a quase 1,5 milhão por dia. Nós temos a quantidade de conselheiros tutelares suficiente? Não. Como eu estava falando agora há pouco, nós temos as nossas dificuldades. Ribeirão Preto comportaria hoje 6 conselhos tutelares. Pela lei, a cada 100 mil habitantes deveríamos ter um conselho tutelar na região, subdividido pelas regiões. Hoje nós estamos trabalhando em 3 conselhos tutelares, com algumas dificuldades estruturais, de locomoção, enfim. E isso teria que, de fato, ser revisto. Mas mais até do que aumentar a quantidade de conselhos tutelares, a gente precisaria ter um olhar de estruturar melhor os conselhos tutelares que existem na cidade, para que realmente a gente pudesse ter melhor condição de uma atuação mais precisa, mais pontual, porque a demanda é muito grande e nem sempre a gente consegue imediatamente assistir essa demanda, por conta da dificuldade com o transporte, até com informática, enfim, com toda a questão que norteia o funcionamento do Conselho Tutelar. Vereadora, você sabe que eu acho que nós temos uma opção muito grande já partindo das escolas? As escolas não acionam os órgãos competentes e sabem que vive com problema dentro da sala de aula os professores, a diretora sabe das reclamações e nós temos uma barreira. Que barreira é essa? Como a gente pode quebrar essa barreira? É o medo da denúncia, de se comprometer, né? Porque o pai, ele busca a criança na porta da escola, o contato direto com o professor. O padrasto, o cuidador, né? O abusador, muitas vezes tem um contato direto com o professor. E ele tem medo dele denunciar e dele ficar refém, né, dessa pessoa, desse agressor. Então nós precisamos de conscientizar. Nós tivemos já vários aqui, a Regina sempre participou, ela participa do fórum, a Lucilene da violência doméstica. Trouxemos experiências de outros municípios, onde você cria uma comissão dentro da própria escola, onde o professor ele não precisa se identificar. Existem tantas experiências exitosas de outros municípios que nós podemos trazer para a cidade de Ribeirão Preto e tirar o professor dessa que tem um contato diário, que muitas vezes vê os hematomas, vê o rendimento escolar da criança caindo, vê o humor da criança alterando, uma depressão. Então, o professor, o cuidador, o educador dentro dos núcleos, ele tem, né, esse contato diário, mas muitas vezes tem o medo da denúncia, né, de fazer essa denúncia. Nós tivemos nessa audiência pública, fizemos uma grande parceria com a Secretaria Estadual de Educação. Por quê? Nós entendemos que as crianças também, nos grandes eventos aqui da cidade, porque nós temos a Copa agora, mas temos Carnabeirão, a AgriShow acabou de acontecer, nós temos outros eventos, João Rock, então, a cidade está atraindo muitos eventos. E então nós precisamos Estoque Car, então nós precisamos de criar uma consciência em todos, né? De sempre um olhar vigilante com relação à exploração sexual de crianças e adolescentes. E as escolas trabalharem esse tema com os alunos, os professores, mas também com os alunos, falar sobre isso. Por isso que eu digo que é tirar a venda dos olhos. Não adianta a gente fazer de conta que não está acontecendo, né? Está aí, né? O problema está aí, ele é subnotificado, o que chega nos serviços é muito pouco, mas a gente sabe que existe um exército de crianças realmente sendo vitimizadas. Eu acho que uma das questões também, Glaucia, dentro da escola, começa pelas negligências da família, da mãe, desse pai.
e que essas negligências vão tomando proporção que pode chegar até no abuso sexual, na exploração sexual. É o que está posto, porque como eu vou denunciar essa mãe para ela ser penalizada? Eu acho que não vamos denunciar essa mãe para ser penalizada, e sim conscientizá-la do problema. Isso também faz papel da escola, né, do coordenador da escola, trabalhar essas famílias junto com os CRAS-CREAS, sabe? No sentido de fortalecê-la, no sentido de romper essa situação, porque a gente está só reproduzindo modelos. É verdade. Sabe? E a violência, ela é apreendida, sabe? Então ela viu aquilo. Então, mas aí eu quero colocar uma coisa para a senhora. O que às vezes eu bato na tecla, e eu gosto de participar muito desses debates, que eu acho que é de fundamental importância o trabalho preventivo. Sim. Todos os órgãos do Estado que cuidam disso têm que ter um trabalho efetivo preventivamente. Por exemplo, que nem a Lucelena, o Conselho Tutelar, ela depende de denúncia. Por que ela depende de denúncia? Porque ela não tem equipamento para ir para o campo. E ela tinha que ter equipamento para ir para o campo, para trabalhar nas noites, finais de semana, para pegar toda essa molecada na rua. Para levar e para fazer um trabalho. Isso chama-se trabalho preventivo. Para fazer a fiscalização junto com alguma autoridade policial em pontos de prostituição da cidade, para ver se tem menor ou não, né? Porque a prostituição infantil está aí na cara de todo mundo. Quem passar pela Avenida Brasil durante o dia, durante a noite, nas tardes, seja de segunda, terça, domingo, vai encontrar aqui menor na rodoviária, aqui na rodoviária. Na rodoviária. São vários pontos. São vários pontos, quer dizer, isso, e as pessoas estão esperando a denúncia. Por quê? Porque não tem gente para trabalhar no preventivo. É isso que falta a estrutura. E eu quero aproveitar essa oportunidade, eu sei que o programa da TV Câmara tem uma abrangência regional, dizer que as cidades da região também, os profissionais da assistência, da saúde, os educadores também precisam de entrar nessa prevenção. Porque muitas meninas saem das cidades da região e vêm para cá, pegam o ônibus lá na cidade, desce aqui em Ribeirão Preto e vai ser explorada sexualmente, vai voltar no final do dia, né, e a família nem sequer fica sabendo. Então é importante também que se trabalhe nas cidades da região, Barrinha, Jabuticabal, Sertãozinho, Cravinhos, Serrano, todas essas cidades, no sentido de fazer essa prevenção. Porque o que a gente também percebe é que muitas crianças, elas vêm e se perdem na cidade grande, né? Se perdem no sentido assim, de ninguém conhece, ninguém sabe quem é, né? Então é importante também fazer ter esse olhar também. Esse problema é só de Ribeirão? Não, né? A cidade é uma cidade polo, atrai muitas coisas boas, mas também muitos problemas. E é importante que tenha esse pacto das cidades da região também, no sentido de fazer a prevenção. Fazer a prevenção. E com um trabalho social muito forte na saída dessas cidades e na chegada de Ribeirão Preto. É inconcebível uma cidade como Ribeirão Preto não ter um posto da Secretaria de Assistência Social dentro da rodoviária. É ao lado, né? Ao lado tem a própria secretaria. Mas tem que estar dentro da rodoviária para fazer um trabalho. Nós tínhamos o Pedagogia de Rua, que era um programa importante da cidade de Ribeirão Preto, que trabalhou muito e foi responsável pelo sucesso da erradicação do trabalho infantil na cidade de Ribeirão Preto, né? Durante muito tempo era visível, a gente convivia com esse problema, foi um trabalho intensivo, né? Que acabou tendo resultados, e aí abaixou a guarda, então não precisa mais de pedagogia de rua. Na verdade, nós precisaríamos fazer o quê? A prevenção. Os educadores, eles precisariam de continuar na rua, atuando na rua, porque sempre vem uma criança ou outra. Se não há prevenção, se não há esse olhar treinado, o que acontece? Os espaços, eles vão sendo ampliados, os limites. A criança, ela começa a perambular ali no seu bairro, começa a chegar mais perto, quando ela vem para o centro, e no centro ela é só mais um. Né? Então nós perdemos esse trabalho da pedagogia de rua, os educadores, eles foram absorvidos dos núcleos da criança e do adolescente, e hoje tem uma abordagem aí que é feita pelos educadores do CREAS-POP, que não é específico
para a criança e adolescente. Então, nós precisamos de que uma rede, quando ela se estrutura, né, um serviço, ele não venha substituir o outro, no sentido assim de deixar a cidade descoberta, que é isso que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos sem esse serviço, o Conselho Tutelar não tem atribuição de fazer a ronda, mas o trabalho de abordagem de rua, isso está na tipificação da política nacional de assistência social. Nós temos como obrigação, e Ribeirão Preto está na gestão plena do SUAS, então nós precisamos ter esse serviço na cidade acontecendo, e infelizmente foi substituído por nada, vamos dizer, na minha avaliação, foi tirado e nada foi colocado no local, no lugar. A questão do Conselho Tutelar, como você estava colocando a prevenção, o Conselho Tutelar, na verdade, ele entra com a violação do direito estabelecido. Ele não, por atribuição, ele não entraria nessa prevenção, infelizmente. Se as coisas funcionassem como deveriam, não era nem para existir o Conselho Tutelar. Bom seria que o Conselho Tutelar não existisse, porque as coisas estariam funcionando bem. Mas o educador na rua, esses órgãos, é de vital importância. Eu acho uma pena para a cidade realmente ter sido extinta a pedagogia de rua, porque realmente eu não peguei essa época, meu mandato é recente, mas o que eu ouço daquilo que foi realizado nesse período foi muito bom. E eu queria só fazer um adendo, como a Glaucia falou da região, que nós temos o Disque 100, que é nacional. Nós temos 161 em Ribeirão Preto, nós temos também uma limitação, a Secretaria também tem uma dificuldade técnica no 161, até no dia da audiência eles se comprometeram conosco de adequar esse 161 para poder responder a essa demanda da cidade. Então, muito provavelmente, na primeira vez que ligar, vai ter dificuldade de falar, então tem que persistir nessa tentativa de denúncia. E se não conseguir, por canal estar ocupado, alguma coisa assim, tem o Disque 100, que tanto Ribeirão quanto região pode usar desse recurso. É bom a gente lembrar do Disque 100, né? Na dificuldade com 61, tem sempre o Disque 100. Aí eu queria até reforçar que aonde falha a prevenção, vai ter o fato instalado. E, infelizmente, nós trabalhamos com essa situação dos fatos instalados. Então, é para esclarecer a população. Aconteceu o abuso sexual agudo em criança e adolescente, aconteceu ontem, hoje, encaminhar para a unidade de emergência para poder se beneficiar do protocolo da violência sexual e evitar situações mais complicadas, como uma doença sexualmente transmissível ou uma gravidez não desejada, né? Então, se a gente puder, se eu sei de um caso da violência sexual em criança e adolescente recente, encaminhar para a unidade de emergência, que aí a gente vai ter todo um trabalho para ajudar essa pessoa a vencer essa etapa que é muito cruel. A verdade é que nós temos que cuidar dos nossos semelhantes. Sim. A nossa formação cristã exige isso. Nós temos que cuidar, né, de uma criança, de um adolescente, de um idoso, em todos os aspectos. Você está denunciando, você denuncia maus tratos, não para você querer aparecer ou para você punir alguém, é para você cuidar de um irmão, cuidar de um semelhante. Essa mensagem tem que ficar. Então diz que 161 ou 100, 161 ou 100. Eu quero agradecer a vereadora Glaucia Berenice, a Lúcia Helena, a Regina e a você, telespectador da TV Câmara. Forte abraço, até o próximo ponto de encontro. Rápido, né? O tempo passa, tá?